Olá, tempo, eis aí algo muito importante, muito presente na sustentação da prática psicanalítica. Eu gostaria de hoje falar um pouco sobre alguns aspectos relacionados àquilo que especialmente nós, psicanalistas lacanianos, nomeamos, junto de Jacques Lacan, o proponente dessa ideia, nomeamos de tempo lógico. Ou seja, o tempo, tal como ele se apresenta ao longo da prática analítica, especialmente o tempo enquanto uma ferramenta, enquanto um instrumento crucial de intervenção por parte do psicanalista, para que para que o paciente possa ser sempre posto a trabalho, sempre posto na trilha do trabalho analítico, o trabalho que passa pelas associações, que passa pelo sentido, mas sobretudo que passa também por lidar com algo que ele não conhece muito bem, que ele não sabe muito bem o que é, que passa, portanto, por esta relação complexa de cada um com aquilo que nós chamamos de não saber, que tem íntima relação com o inconsciente. Vamos ver um pouco alguns aspectos relacionados, portanto, ao tempo na sessão analítica. Se você se interessa por esses conteúdos, se você se interessa pela discussão com a prática psicanalítica, inscreva-se aqui nesse canal, ative o sininho e sempre receba também as novidades. Além disso, você também pode ficar por dentro de tudo que acontece com relação aos seminários que eu conduzo, tanto seminários online quanto seminários ao vivo, que também são online, no portal. Veja aqui abaixo o endereço do portal. Por ele você poderá ter acesso a muitas novidades e conteúdos de qualidade em relação à prática psicanalítica, para que você aprimore a sua prática. Pois bem, o tempo. Boa parte da discussão sobre o tempo na clínica lacaniana, ela está assentada em uma base muito interessante, base esta que é um texto que Lacan publica nos anos 1940 do século passado. É um texto relacionado diretamente com o tempo lógico. Neste texto, Lacan propõe uma série de formulações sobre o tempo, a relação entre tempo e subjetividade, mas principalmente a partir de um sofisma, ou seja, um problema lógico, não é? Uma espécie de quebra-cabeças a ser resolvido, muito interessante, que se chama o sofisma dos três prisioneiros. Trata-se de uma situação em que nós temos três prisioneiros, então pensemos esse prisioneiro exatamente como equivalente àquilo que o tempo todo nos pega pelo pé na vida. Então nós podemos estar aprisionados em relação ao nosso sofrimento, aprisionado em relação ao nosso sintoma, aprisionado em relação àquilo que se repete em nossas vidas. Na verdade, o prisioneiro ou os prisioneiros do texto de Lacan, eles são homólogos às situações subjetivas com as quais nós lidamos o tempo todo na prática psicanalítica. Situações subjetivas que fazem parte das nossas relações complexas com o corpo, com a tecnologia, com o laço social, portanto com as outras pessoas. Relações complexas que cada um estabelece consigo mesmo. Então pensemos os prisioneiros do texto de Lacan como algo que diz respeito à nossa subjetividade, àquilo que nos aprisiona em certas situações da vida. Pois bem, são três prisioneiros e o diretor da prisão chama esses três prisioneiros, dizendo a eles que um deles terá a possibilidade da liberdade, a possibilidade de se libertar. Isso é muito interessante, né? A possibilidade de sair da condição de prisioneiro. Olhem como que isto não é homólogo ao itinerário de uma análise, né? Fazer uma transposição entre aquilo que nos captura, que nos aprisiona, e a possibilidade de um deslocamento, de um passo que coloque esse sujeito aprisionado numa outra condição. E esse diretor, estou aqui falando um pouco do sofisma, né, do tempo lógico,
Esse diretor da prisão, ele apresenta para os 3 prisioneiros 5 círculos, 3 brancos e 2 pretos. Estes círculos, eles serão afixados nas costas de cada um dos prisioneiros. Portanto, num lugar em que cada prisioneiro não consegue ver o que está em suas costas, a marca que ele porta, a marca que lhe distingue, ele não conseguirá ver esta marca diretamente. O outro consegue ver o que, por exemplo, eu na condição de prisioneiro, o que eu tenho nas minhas costas, mas eu mesmo não consigo ver. E não há, na sala em que nós 3 estamos, não há nenhum reflexo possível, não há espelho, não há nada, portanto, que devolva para mim a rápida solução do enigma. Qual enigma? Qual é a marca que você carrega? Qual disco? É branco ou é preto que você tem nas suas costas? Sabemos que são 5. E são 3 prisioneiros, e 3 discos brancos e 2 pretos. Enfim, esta é a problemática. Cada um conseguir saber um pouco mais sobre si mesmo. E aí todo o texto vai se desenvolvendo, e o ponto interessante, aí que entra a questão do tempo, é que, num dado momento, a liberdade ela é adquirida porque um dos prisioneiros ousa dar um passo a partir do que ele consegue enxergar nas costas dos outros 2 prisioneiros, mas quando ele dá um passo e ele, a partir dessa movimentação e a partir da hesitação dos outros, é que ele vai concluir o que ele tem em suas costas. Esta é a lógica que está por trás do tempo lógico, ou seja, não há como você ter uma certeza prévia sobre a sua marca e a partir dela você concluir. O passo é que te leva a concluir. Este é o fio condutor. Há um momento em que você tem que dar um passo, há um momento em que você tem que tomar uma atitude, há um momento em que você tem que sustentar um ato para que você consiga sair das posições de captura, para que você consiga sair dessa condição de prisioneiro. Então é o ato que liberta, é o passo que possibilita que você, uma vez dado esse passo, você conclua acerca de si mesmo. É por aí que Lacan vai trabalhar a questão do tempo, mas tem um detalhe, isto não pode nem ser demasiadamente rápido, nem demasiadamente demorado. Isso que? O passo, a atitude. Então existe ali uma relação íntima com a temporalidade. Lacan vai nos mostrar, por exemplo, que o tempo ali não é uma coisa só, o tempo não é um bloco. Ele vai propor que ali nós tenhamos 3 grandes repartições do tempo. E que acontecem, essas repartições, elas acontecem, elas se materializam ao longo de uma análise. Um instante de ver, um tempo para compreender mais dilatado e um momento de concluir. Um instante e um momento são lampejos, são instantes, são circunstâncias de passo, rápida, é atitude. E o tempo para compreender é uma certa dilatação. O que nós podemos pensar daí? É que este sofisma, ele é utilizado, dentre muitas coisas, para se pensar como que se dá o tempo de uma sessão analítica. Nós, lacanianos, o que nós compreendemos, sobretudo a partir dessas formulações de Lacan em íntimo diálogo com Freud, é que o tempo da sessão analítica ele depende muito da produção do analisando, ele depende muito da escuta que o analista faz. Ele não é ditado, ele não é cronometrado, ele não é regulado por um elemento externo. Por exemplo, a tradição. Sempre durará 50 minutos uma sessão analítica. Ou um relógio que vai medir. Muito pelo contrário, são as movimentações das associações, o que o paciente traz. São as articulações que ali são feitas, são produzidas diante do analista, endereçadas ao analista, que compõem esses movimentos, o instante de ver, o tempo para compreender e, por fim, o momento de concluir, que pode ser pensado como o momento em que a sessão analítica ela é cortada, ela é interrompida pelo analista. Mas notemos, é interessante que isso não seja nem muito acelerado, nem muito distanciado quanto ao tempo.
Então a sessão analítica ela tem uma certa respiração. E isso tudo tem relação com o quê? Se nós deixarmos o paciente ficar muito tempo na sessão, aí sim ele passa do tempo. Ele passa dessa possibilidade de realizar um passo que possibilite que ele comece a sair do lugar de aprisionamento em que ele se encontra. Então, esta é a grande sacada de Lacan. O tempo é um instrumento de mobilização, é um instrumento de causação, é um instrumento de provocação. Esse tempo, não um tempo fixo previamente, não um tempo regulado por uma tradição, mas o tempo que tem a ver ali com o que o paciente apresenta e com o que o paciente, ao apresentar, vai possibilitando que o analista, melhor dizendo, escute. Então é nessa relação entre o campo transferencial, aquilo que o paciente traz a cada dia, e aí temos que pensar os sonhos, as associações, o contar de novo uma história, o repetir uma história, o silêncio, tudo isso faz parte da sessão analítica. E são esses ingredientes que vão, a partir da escuta do analista, possibilitar que, voltemos ao sofisma do tempo lógico, possibilitar que, sobretudo a partir do corte da sessão, e o corte significa volte amanhã, volte daqui uma semana, volte hoje à tarde, não é? O corte é para lançar o paciente num ritmo de análise. O corte é feito para que o paciente, então, naquele momento, ele se encontre com algo, às vezes é mais óbvio, às vezes é menos óbvio, esse algo que está ali, mas é esse encontro, é este achado, que repito, não pode nem ser muito rápido, nem demasiadamente longo no que tange a fala do paciente, é este achado que possibilita que o paciente possa, tal qual o prisioneiro do sofisma proposto por Lacan, ele possa dar um passo. E este passo é o passo que possibilita que as situações de aprisionamento possam ir sendo substituídas pelas possibilidades de saída, pelas possibilidades de abertura. Uma outra relação muito importante do tempo na sessão analítica, e aqui é só um dos aspectos, uma outra relação muito importante é a relação entre tempo e ato analítico. Porque vocês já estão percebendo que o tempo ele tem a ver com produção, ele tem a ver com provocação, ele tem a ver com o fazer andar. E isso tudo tem relação com o que nós chamamos de ato analítico. Se você se interessa por essa questão, eu irei desenvolvê-la em um próximo vídeo, onde eu abordarei a relação entre psicanálise e ato, especialmente o ato analítico. É isso aí. Então, vamos adiante. Espero que este vídeo de hoje tenha lhe auxiliado a compreender um pouco mais o que vem a ser o tempo variável da sessão analítica, sobretudo na prática lacaniana, um tempo variável, mas cujo propósito maior é fazer com que o paciente caminhe, avance, saia da posição ou das posições de aprisionamento. E isso é feito gradativamente, de maneira espiralar, ao longo do itinerário de uma análise. Até nosso próximo encontro.